E boa noite, vamos entrando, mais uma live começando. Hoje eu vou falar sobre finanças pessoais e carreira, como equilibrar. Vou ter uma convidada super especial aqui que já está chegando. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez, eu sou Giovanna Calinzani, que eu falo sobre a sua carreira, sobre de que forma a sua singularidade pode impactar todos os resultados que você tem nesse pilar da sua vida. Ó, a Paula já chegou aqui, vamos convidá-la para entrar. Que maravilha. 20 anos no começo, assim, né? Sempre quando chega uma convidada aqui, dá uma travadinha. A Paula. Gente, foi a primeira Oi, vez que rolou assim, pá, foi a primeira vez. tudo bem? Eu tô bem, e você? Também, tudo jóia. Você tá me ouvindo bem? Maravilha. Eu tô te ouvindo bem. Eu não pus fone de ouvido, mas tá um app para você ou não? Não. Então tá bom. Então vamos sem o fone mesmo. Então tá bom. E aí, você tá Tudo bem? bem, graças a Deus, tudo jóia. Ah, meu Deixa eu pai, eu ver. cheguei. Meu pai é super participativo, tá, Paula? Que legal, ainda bem que ele Ele veio. é. Paula, então, assim, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, né? Obrigada por aceitar esse convite. E a Paula, a gente se conhece há pouco tempo, né? Faz no máximo uns 2 meses. A gente participa de um grupo de mulheres chamado Construindo Conexões. E esse grupo é maravilhoso. E a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai se identificando, a gente vai conversando e a gente vai literalmente fortalecendo essas relações, essas conexões. E, e é isso, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Ah, é legal. Gi, prazer enorme estar aqui. Acho que você já falou, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muito, né? Muito engraçado como essa conexão, ela é muito bacana, assim, né? A gente vê uma pessoa e parece que a gente já conhece há muito tempo. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre finanças, né? É o meu tema. É juntar com carreira, que é muito importante, né? Todos nós passamos por isso, então vai ser muito legal esse bate-papo. Bom, quem sou eu, né? Da onde eu vim? Que come. Eu sou o que corre, né? Bom, eu sou mãe da Mel, de 8 anos, sou casada, eu sou planejadora financeira pessoal já há 8 anos, trabalhei 14 anos em banco, e aí fiz a minha transição de carreira, né? E hoje eu faço o planejamento financeiro pessoal, atendendo famílias, pessoas, né? Mulheres, homens que precisam se planejar financeiramente, que querem se organizar financeiramente. Eu sempre brinco, né, Gi, que se a pessoa tem renda, ela precisa se planejar. Então, é isso que eu faço. Eu ajudo as pessoas realmente a traçar um plano para curto, médio e longo prazo. Que o planejamento ele não é só para agora, né? Ele é para a vida toda. É para você aprender realmente e levar isso para sua vida. Então, é isso que eu faço do meu dia a dia, auxiliando as pessoas, e é uma coisa que eu amo fazer, que eu faço além da minha profissão, né? Seguir carreira nisso. Eu faço porque realmente eu amo fazer. E cada vidinha ali que eu transformo é um prazer enorme. Ai, tá bom. Então, eu sempre tenho uma colinha, né? Eu sempre combino com as pessoas com a minha colinha, para as pessoas não serem pegas desprevenidas. Tipo, que pergunta é essa? Mas a minha primeira pergunta para você aqui do nosso bate-papo é que pode parecer óbvio, mas qual é a sua visão sobre uma vida financeira saudável para as famílias? E explica um pouco para a gente o porquê famílias. Tá, bom. Por que famílias? Eu acredito muito no poder da família. O projeto de Deus é a família, né? Deus, quando criou a família, ele criou porque ele sabia que nós teríamos dificuldade nesse mundão, né? Nesse mundano, como a gente fala, de enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios que nos aparecem. E a família é aquele lugar, né? A família, o nosso lar, é aquele lugar que a gente encontra segurança emocional, acolhimento, compreensão. Então, se a gente não tiver um lar onde a gente tem isso, né, de onde a gente pode chegar e desabafar, seja com quem a gente mora ali, que está no nosso lar, no nosso dia a dia, tudo fica muito mais difícil, né? Se a gente não tiver isso dentro, a gente vai buscar lá fora, né? Muitas vezes é mais difícil. Então, por isso que eu gosto muito de falar com famílias, eu gosto muito de falar
a importância da família nas finanças, em qualquer pilar da nossa vida. Então, eu escolhi falar com famílias, porque acabou também fazendo parte, né, do meu dia a dia. Quando vem ali uma família me procurar para fazer o planejamento, não adianta falar só com um, porque envolve todo mundo, né? Sim. Até brinco. A criança está vendo o que você está fazendo, você precisa ter unidade ali quando é casal, né? Tem que ter unidade dentro do lar. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Então, família é muito importante. Por isso que é a base de tudo mesmo. E E como qual é que foi a outra pergunta? que quando você assim, quando você começa a atender uma família, o que que você conceitua assim como uma vida financeira saudável? Olha, a vida financeira saudável é quando tem um equilíbrio. Nada que é em excesso ou que é em falta é bom. Então, a família que ela tem uma vida financeira saudável é aquela família que consegue poupar, que consegue investir, desculpa, que consegue realizar os projetos de vida. Então, o que eu sempre falo, né? Puxa, quais são os projetos que você quer realizar? Então, coloca lá no papel. Puxa, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero levar meu filho para Disney, eu quero levar meu filho para o Nordeste, eu quero fazer um sabático, né? Só um minutinho. Beba Deu um água. enrosco, deu um enrosco aqui na garganta. Então, quais são os objetivos? Quando você tem uma vida financeira saudável, você tem esses objetivos claros e definidos, você consegue poupar dinheiro, investir e ir usufruindo disso para realizar os seus objetivos. Então, Uhum. você consegue ter um equilíbrio entre viver, né, e não só sobreviver. Sobreviver é aquela condição onde você só paga as contas. E aí você não tem um equilíbrio, porque você não consegue desfrutar. Então, é importante o equilíbrio para o desfrute, que é realizar os projetos, né? Eu sempre brinco, Gi, por que a gente trabalha tanto, né? Por que a gente quer trabalhar? Por que a gente quer crescer na carreira? Por que a gente quer mudar de trabalho? Por que a gente quer é, fazer algo, né, que a gente vai ser bem remunerado? Para quê? Para que a gente tenha dinheiro para realizar os nossos sonhos. Então, quando isso está disfuncional, né, muitas vezes a pessoa está até ganhando dinheiro, mas ela não está poupando, investindo, ela não consegue desfrutar. E aí não faz sentido, né? Então aí não tem um equilíbrio. Então, quando não tem esse equilíbrio, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Essa questão que você falou de desfrute é bem legal, assim, porque é bastante comum, assim, até meu pai tá aqui, meu pai é o seguidor mais assíduo de todas as lives dele com a minha mãe, mas na época do meu pai, assim, era muito mais comum a gente entrar numa coisa de trabalho, 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 e tinha até uma relação mais de culpa mesmo, né? Assim, eu percebo que não o meu pai e minha mãe necessariamente, mas as famílias de uma forma geral, né? Então, o trabalho ocupava um lugar muito de. Primeiro, eu trabalho a vida inteira, aí vai chegar no final, quando eu me aposentar, se tiver sobrado alguma coisa aí que eu vou fazer, e aí muitas vezes já não tem sei lá, alguns sonhos já se passaram, já acha que não é mais o momento, aí não vai desfrutando ao longo da vida, né? Acho que isso é tão importante aí quando a gente está falando de equilíbrio, eu imagino que seja nesse caminho, né? Então, como você falou, a gente tem que se dedicar, conquistar e desfrutar, até para a gente ter essa sensação de que a gente está evoluindo, né? Senão às vezes a gente até está desfrutando de algo que a gente fez que é muito legal, mas a gente está tão na correria maluca que às vezes, por exemplo, sei lá, almoçar num lugar legal, numa quarta-feira com os filhos, no meu caso é com a minha filha, já pode ser algo assim que é um desfrute, né? Que é um reconhecimento da dedicação que você tem feito na sua vida, né? Sim, coisa simples, né? Eu falo que a gente não precisa de muito para ter o desfrute. Mas eu acho que assim, a gente vive hoje um mundo muito louco, ao meu ver, né? Qual que é o mundo louco que a gente vive hoje? A gente vive aquele mundo que a gente tem que toda hora estar provando para os outros, a gente se sente na obrigação de estar provando para os outros que a gente pode. Então, muitas vezes as pessoas estão consumindo coisas que elas nem precisam para mostrar para que elas nem sabem que elas conseguem fazer aquilo. E aí, muitas das vezes, as pessoas se endividam para
essa necessidade. Então você não precisa fazer nada disso. O que que precisa? Precisa ter um equilíbrio realmente. Então, quando eu falo, né, muito de colocar os objetivos, é quando você tem traçado um objetivo para sua vida, fica mais claro o motivo pelo qual você está trabalhando para aquilo, entende? Então, Uhum. puxa, Sim. eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho um objetivo. E aquele objetivo ele é maior do que todas as tentações que virão ao longo do caminho. E esse objetivo não é só chegar lá no final, você tem que ir aproveitando ele ao longo do caminho. Como você colocou, não precisa ser coisas grandiosas que vão impactar lá no seu objetivo, mas coisas pequenas que você pode fazer para você ter esse momento de desfrute. Senão não vai valer a pena, senão você vai sacrificar algo que tem que ser prazeroso. E toda vez que a gente sacrifica algo que tem que ser prazeroso, a gente não consegue nem cumprir, porque a gente para no meio do caminho, né? Então, acho que é muito sobre isso, sabe? É sobre a gente ir desfrutando ao longo do caminho e por isso que precisa do equilíbrio. Se não tiver um equilíbrio, fica muito mais difícil, né? Eu acho legal essa coisa que você comentou de traçar quais são os objetivos, porque aí quando você coloca de forma estruturada qual é o objetivo, que acontece muito comigo nas minhas mentorias também, você começa a mapear se o objetivo que você está se colocando para adquirir algo, para um desfrute, tem a ver com seus valores, né? Então, como você falou, às vezes, eu estou consumindo uma série de coisas, mas aquilo pode até estar me afastando dos meus valores ou do que eu acho que faria sentido. Tem uma outra forma de pensar também que eu achei tão lindo, assim, eu li faz uns dias, assim, de um, de um consultor da área de recursos humanos, ele se chama Felipe Urbano, eu tenho muita admiração por ele, e ele falou de uma questão do tempo, que eu acho que tem muito a ver com finanças pessoais, e ele falou a questão do tempo, e quando você passa a perceber a sua vida com, sob um ponto de vista de finitude, que em algum momento a gente não vai viver mais isso aqui, você começa primeiro, de novo, a desfrutar melhor, como você começou falando, e a traçar também, de novo, objetivos que têm coerência com os seus valores pessoais, porque vai chegar uma hora que tudo o que você conquistou vai ficar como o seu legado, né? E a gente que é mãe, por exemplo, das nossas filhas que têm a idade bastante parecida, elas começam a nos referenciar como um modelo, né? Isso é bem legal. Exato. É isso mesmo, é sobre. Não é só sobre o ter, né? É sobre o ser, né? Então, acho Sim. que. E os filhos, eles usam a gente, né, de exemplo. Então, elas estão vendo o que, que nós estamos fazendo, como que a gente está vivendo. E, assim, é muito engraçado isso, porque tem tudo a ver com o comportamento deles depois que eles crescem. Porque a gente está sendo uma base para eles, de exemplo. Até teve uma caixinha de pergunta lá no meu story, que o meu filho quer as coisas, é muito teimoso, quer as coisas toda hora e eu não sei o que fazer. Limite, né? Limite, exemplo e conversa. As crianças têm que entender esse processo todo, porque a gente está sendo um exemplo para eles. Então, se a gente não sabe ter equilíbrio com a nossa vida financeira, a gente não consegue ter essa estabilidade, a gente é muito inseguro ou está sempre vivendo ali no alto e baixo, a criança vai aprender isso, ela vai carregar isso para a vida dela, porque ela vai levar isso como exemplo, entende? Então, a gente também é uma referência. Então, é importante que a gente saiba ter esse equilíbrio, a gente saiba colocar, né? Eu sempre brinco aqui em casa, eu falo para mim, esse ano aqui a gente vai viajar para tal lugar. Então, às vezes, tem muito disso, né? Não sei se acontece aí com você, mas muito assim, aqueles convites, né? Tem viagem para não sei onde esse final tem viagem. Aí eu falo, puxa, vai dar pra gente ir nessa aqui a gente vai, nessa outra não vai. Mas porque ela sabe que a gente tem um objetivo final ali para aquele ano dessa outra viagem. Então, também preparo ela para ela entender como as coisas funcionam e saber fazer escolhas, Sim. porque no nosso dia a dia a gente tem que fazer escolhas, né? Não dá para saciar um desejo imediato em prol Sim. de algo que eu já tenho como objetivo, né? Então acho que é um pouco sobre isso aí. Ô, Paula, e quais são as queixas, assim, que chegam para você, assim, quando você começa a atender uma família, assim, que tipo de queixa que chega em relação às finanças? O mais comum, Gi, é falta de organização mesmo. É não conseguir organizar. Ai, Maria Paula, não tenho tempo, eu não gosto, eu acho muito chato. E assim, é o que eu falo, eu sou super sincera.
Não é uma coisa que você fala assim, nossa, eu quero hoje preencher minha planilha. Ai, que Eu, legal. Um né? Excelzinho. Nossa, hoje eu quero, tô super animada. Não é uma coisa gostosa. Que é igual fazer atividade física, que é igual fazer uma dieta, É igual que é fazer igual, terapia. igual fazer As terapia, mas eu adorava, pessoas viu, às quando eu vezes fazia colocam terapia. assim, não é terapia, mas é terapêutico. Eu penso assim, gente, que terapia é essa que as pessoas estão fazendo? Porque quando a coisa é boa na terapia, é porque tá puxando forte o negócio. Nossa, então se a gente não tem, a gente não, né, tem essas questões que não quer fazer o orçamento, não quer mesmo. Por quê? Porque o orçamento você tem que ter ali alguns limites. A gente vive hoje nesse mundo muito louco que eu falo que a gente não quer ter limite, a gente quer estar livre, a gente quer, né? E não é assim. Esse é o meu ponto de vista, esse é a Maria Paula que acha. A gente tem que ter limite, a gente tem que ter regra, a gente tem que seguir algo, a gente tem que seguir um parâmetro de alguma coisa, porque se a gente ficar solto, a gente não sabe para que direção a gente tem que ir. Então, a maior queixa é, muitas das vezes, são pessoas que ganham muito bem, já estão consolidadas em suas carreiras, têm uma profissão muito boa, mas não construiu nada. E por que não construiu nada? Por falta de conhecimento, na grande maioria das vezes, as pessoas nem sabem que existe um planejamento financeiro, então muitas vezes não conhecem, é realmente a ignorância. E aí, quando toma ciência da necessidade, porque já está ali, né, chegando perto dos 40, já está, puxa, não, né, o que que eu fiz da minha vida, o que que eu fiz com tudo que eu ganhei, e aí toma consciência e fala, preciso dessa organização. E aí, essa é a principal queixa, é a falta de organização. E aí bate ali na porta, né? Muitas vezes, daqui a pouco eu já vou parar de trabalhar, né? Daqui a pouco eu vou me aposentar, falta pouco tempo, né? 20 anos pela frente, 25 anos, não sei. O que que eu vou fazer da minha vida? Tem filhos pequenos que demandam um custo, né? Tem um custo, não, desculpa, uma despesa. Então, são essas as principais questões aí que eu recebo, a grande maioria, tá? A grande maioria é isso. E aí, Pode falar, pode falar. não, pode falar. Não, Vai lá, pode ir. não, fala você. Eu ia te perguntar, então, assim, por onde começar, né? Assim, o que fazer, mas o que fazer de uma forma assim, como é que a pessoa pode começar a olhar para a rotina dela, né? Vamos supor que a pessoa ainda não saiba fazer realmente sua finança pessoal, que ela ainda está longe de ter a possibilidade de fazer algo assim mais estruturado, mas de que forma, assim, o que que você indica que a pessoa coloque no dia a dia dela, que já começa a fazer algumas diferenças, né? Porque hábito geralmente é assim, né, Paula? Assim, eu não vou sair então do nada para ser uma pessoa super regrada financeiramente, ok? Então você vai colocando o que eu falo nas minhas mentorias, qual que é o próximo passo possível, né? O que que eu posso colocar de uma ação que parece pequena, mas que vai te aproximando desse comportamento de ser uma pessoa que consegue ter o equilíbrio em suas finanças pessoais. Eu acho que, assim, tudo que a gente quer mudar na nossa vida, a gente precisa tomar decisão. Porque se a gente não Uhum. toma uma decisão, não muda. A gente fica sempre ali, sabe, eu falo por mim, eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com finanças para eu voltar para esse tema das finanças. Eu nunca quis muito saber de nutricionista, essas coisas, porque eu achava que isso era só para quem precisava emagrecer e tal, e eu não dava muito valor. Até que eu comecei a perceber o tanto de comida ruim que tinha dentro da minha casa. Então, todo dia da semana era dia de festa. Era dia de pizza, era dia de hambúrguer, era dia de sopa, era dia de tudo. Eu falei, gente. Aí eu comecei assim a pensar, nossa, mas acho que isso aqui não tá certo. E aí eu pensava, mas eu não tô engordando, né? Mas eu pensava, mas e a Mel, né? A Mel é minha filha. Pensar, puxa, a Mel tá aprendendo isso, eu tô ensinando isso pra ela, mas isso aqui acho que não tá certo. Aí eu resolvi procurar um nutricionista. E aí, o que que eu quero dizer com essa conversa? Ele, no nutricionista, ele me deu uma aula de 2, 3 horas que trouxe algo para minha consciência que eu não tinha nenhuma noção do mal que eu estava fazendo. Eu já tinha despertado, eu sabia, mas eu estava empurrando com a barriga. Mas quando eu fui nutricionista, ele me deu aquele start, eu falei, gente, não posso continuar desse jeito.
E aí, o que que aconteceu? Então, primeiro eu tinha ignorância e tive clareza ali, e aí eu tomei conhecimento. Eu não fiz por mim, segundo ponto, eu não fiz por mim. Eu não me motivei a fazer por mim, eu me motivei pela minha filha. E a partir daquele momento, isso foi em maio de 2023, a partir desse momento, eu nunca mais consegui colocar dentro da minha casa comida ruim durante a semana. Até porque ele sempre explicou, durante o final de semana você pode comer um hambúrguer e tal, né? Mas durante a semana eu não consigo, é uma coisa louca. Se eu faço isso é por uma necessidade, não por uma vontade. Então, por que que eu trouxe esse exemplo? Porque para mim foi muito claro isso. Eu tive que tomar uma decisão. E quando eu tomei a decisão, eu mudei o meu comportamento. Então, se você tem esse olhar, né? Eu preciso mudar minhas finanças, mas eu não estou me motivando, o que que vai te motivar? Ah, não consigo me motivar por mim. Ah, é pela minha filha que eu vou me motivar? É por um desejo, não, por um objetivo muito grande que eu tenho. Eu quero comprar uma casa, eu quero mudar de apartamento, eu quero fazer uma viagem, eu quero sair desse trabalho, mudar de trabalho. Eu preciso desse dinheiro para, né, ter uma reserva estratégica para uma necessidade. O que que vai te motivar? E aí começar pequenas ações. Então, quais são as pequenas ações? Começa ali olhando para o seu orçamento, dando direcionamento para o seu dinheiro, né? Puxa, aonde que eu estou gastando meu dinheiro? Eu posso gastar ele de que forma? Será que eu estou gastando muito com restaurante? Dá para gastar menos com restaurante para no final do mês sobrar algum dinheiro? Ah, dá para eu sei lá, gastar menos com cinema, dá para eu, sei lá, parar de pagar um monte de aplicativo que às vezes eu nem estou usando. Pequenas economias que podem mudar o todo, entende? Mas precisa ter uma decisão, precisa ter um objetivo. Por que que você está fazendo aquilo? Por quem que você quer fazer aquilo? E aí você começa essa mudança de mentalidade para você ter a vontade de querer fazer, porque senão muitas das vezes não consegue nem fazer, entende? Começa ali, começa, para, e não pode ser algo chato. Então, poxa, como que eu vou fazer esse orçamento? Eu tenho que olhar para as minhas despesas, onde eu estou direcionando meu dinheiro. Ai, Maria Paula, uma planilha muito super, super mega? Não, não precisa de uma planilha super mega. Precisa de um aplicativo que faz link com a conta do banco? Não, não precisa. Maria Paula, pode ser um caderno, gente? Eu amo um caderno, já falei do caderno aqui, meu caderninho. Gente, faz no caderno. Então, assim, toma consciência, toma decisão. Muda a sua forma de pensar, define o seu objetivo, por que que você quer fazer isso? O que que vai te motivar a ter essa ação? E comece esses pequenos ajustes. O primeiro vai ser o orçamento. O orçamento sempre vai direcionar, né? Ele vai direcionar o que está acontecendo. Então, começa por ele e aí depois você vai indo aos poucos para os outros passos. Quando você diz orçamento, é começar a fazer um levantamento do que você tem, por exemplo, de custos para custos mínimos para que você tem sempre, assim, né? Isso. O que que é um orçamento? Orçamento é uma foto do que entra e sai de dinheiro na sua conta, né? Então, o que que entra, vamos supor, começou outubro agora. Então, fui lá dia primeiro, paguei todas as minhas contas. Eu paguei net, paguei condomínio, paguei escola, paguei IPTU, paguei um monte. Tá. Então, anotei tudo lá. Isso aqui são as minhas despesas. Quanto que entrou de dinheiro? Quais são as rendas que entraram? Ah, salário, dividendos, aluguel, bibibi, um monte tá lá, relacionou. Quando eu faço o que entrou de dinheiro menos o que saiu, tem um saldo. Esse saldo ou ele está positivo, está sobrando dinheiro para poupar e investir, ou ele está negativo, não deu para pagar tudo o dinheiro que entrou, eu tenho que pegar cheque especial, ou eu vou pagar o mínimo do cartão de crédito, ou eu vou pegar um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal para pagar o restante das contas, né? Já é um problema. Ou tá no zero a zero, que é aquela zona de conforto. Paguei tudo, não sobrou nada, rola o mês de outubro, chega novembro, acontece a mesma coisa, e aí você vai vivendo, empurrando e não tá crescendo, né? Então, o orçamento é essa foto de quanto entra, quanto sai e o saldo. É isso que precisa ter clareza. E é isso que muitas das pessoas não têm, essa clareza. E aí dificulta o quê? O processo de tomada de decisão, né? Então, o que mais chega, assim, é quando a pessoa, na sua opinião, são pessoas mais 40 ou não, assim, os que chegam para você, assim, Os que pessoas que chegam chegam. são, É, são
de 30 para cima, né? Ali na faixa de 30 para cima, que chega. Mais jovens é mais difícil, mais jovens é mais difícil, mas às vezes aparece, né? Assim, às vezes eu atendo uma família, tem filho ali com uns 25 anos, aí tem uma filha, aí quer que o filho faça um planejamento para já começar, sabe? Às vezes é empresário, que o filho trabalha na empresa, então às vezes acontece. Mas geralmente é ali para cima dos 30 anos, que já está numa carreira mais consolidada, né, Gi? Porque a nossa vida financeira também é de ciclos, né? Do 0 aos 20, a fase de educação financeira, onde a gente mora com os nossos pais, a gente aprende ali o que eles fazem com o dinheiro. Dos 20 até os 30 é a fase que a gente já tá, entra no mercado de trabalho, está estagiário, começa ali sair de estagiário, já ir para um analista, aí ali você vai chegando já em umas posições maiores. Aí dos 30 até os 45 é a fase ali que você já está consolidado, e aí você já está formando família, você já está mais estruturado, você já tem uma condição melhor. Aí dos 45 aos 60 já é a fase de você estar próximo da aposentadoria. E dos 60 aos 90 é quando a gente está naquela fase que não pode mais ficar brincando, né? De investir na bolsa de valores, ficar Entendi. arriscando patrimônio e tudo. Então, a nossa vida financeira, ela também faz parte de ciclos, né? Então, a gente tem ciclos, né? De criança, adolescente, enfim. Na fase financeira também tem. Então, por isso que é essa fase dos 30 em diante que as pessoas começam a se preocupar. Porque já está ficando mais consolidado, já está com uma preocupação diferente, já está se importando mais com isso. Por isso que acontece muito isso. Nossa, você falou 45 para 60. Tipo, eu tô orgulhosa. Tô no bico do couro. Eu já estou quase entrando. Ô, Então, Paula, nada. e assim, como fazer então para equilibrar carreira com finanças? Assim, como é que você trata esse assunto? Olha, a gente só vai ter um CNPJ forte se a gente tiver um CPF forte. Mas, Maria Paula, o que você quer dizer com isso? A gente tem duas possibilidades de CNPJ. Ou a gente é o nosso próprio CNPJ, ou a gente está dentro do CNPJ de alguém. A gente só trabalha bem na empresa e só progride na carreira se a gente está bem dentro do nosso lar, certo? Exercer os nossos papéis dentro do nosso lar. Nosso CPF está forte. A gente só vai progredir com a nossa empresa se o nosso CPF estiver forte. Então, como que a gente equilibra isso? A gente precisa estar bem, nós, dentro da nossa casa, do nosso lar, com aqueles que a gente recebe acolhimento, que a gente recebe comunicação, que a gente recebe aceitação, para que a gente consiga prosperar lá no nosso negócio, na nossa empresa. Então, não adianta, esse é o meu ponto de vista, e é o que eu vejo muitas vezes, tá ali se matando na própria empresa, na empresa do outro, tá crescendo, mas por lado de cá tá tudo desestruturado. Não tem como equilibrar. Então, o equilíbrio é o que eu falei no começo aqui. Como que eu equilibro as finanças? Não adianta eu querer gastar tudo e eu não gastar nada. Tem que ter o desfrute. Eu quero crescer na minha carreira, eu quero ter dinheiro, prosperar e desfrutar, eu tenho que estar no equilíbrio. Se eu não tiver nesse equilíbrio, eu estou disfuncional. Então, para que eu esteja bem na minha carreira, para que eu consiga prosperar na minha carreira, eu preciso estar bem comigo mesmo. E aí, quando eu cresço na carreira, o que acontece? Entra o dinheiro. Se eu estou bem, eu consigo administrar meu dinheiro. Se eu tenho consciência de que isso é bom para mim, que o dinheiro é bom, né? Aí também a gente pode entrar, que acho que não é o caso, mas ter o olhar das crenças, né? Às vezes a pessoa até quer até afastar o dinheiro, mas se você tá bem, você entende aquilo, que aquilo é importante para você, que é para o desfrute seu e da sua família, então você vai querer cuidar do dinheiro, para o dinheiro te servir. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Estou em ascensão, estou ganhando mais dinheiro, puxa, eu consigo poupar dinheiro para realizar mais projeto. Então, é sempre nesse olhar. Então, acho que esse conjunto de CPF e CNPJ tem que existir a todo momento. Quando a gente não tem isso, é um problema. Ô, Paula, a gente já tá batendo 30 aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, que é assim, que eu, aqui no meu perfil, eu falo muito sobre autoconhecimento, né? O quanto a gente se conhece e reverbera muito na nossa carreira. E você trouxe um ponto super importante, assim, eu sei que não vai dar para explorar muito,
Mas fala assim, da forma mais resumida que você puder, como é que essa questão das crenças, né? Assim, por exemplo, é, muito do que a gente ouve sobre o dinheiro quando a gente é pequeno, né? Coisa assim, tipo, dinheiro não nasce em árvore, você tá achando que o dinheiro é capim, coisas assim. Coisas que a gente vai ouvindo, a gente vai criando uma relação com o dinheiro. E aí eu sei que é muito profundo, assim, não dá nem para explicar tudo agora, mas muitas vezes a gente vê casos de pessoas que ganham dinheiro, mas que não conseguem acumular o dinheiro, acumular no bom sentido, né? Assim, fala só um pouquinho, porque eu sei que não dá tempo. Então, é a questão da mentalidade, né? É o meio que a pessoa viveu. Todos nós temos. E eu sempre falo assim, eu sou um exemplo desses. Eu lembro que quando eu era menina, eu vi meu pai perder o emprego, eu vi meu pai ser humilhado na frente das pessoas. E aquilo me impactou de tal maneira que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a poupar dinheiro porque eu tinha medo. Eu sempre tive medo de não ter dinheiro e ter que passar por uma situação daquela. Então, eu sou um caso de que eu fiquei com trauma. E aquilo, eu pensava, não, eu não posso passar por aquilo, eu não posso passar por aquilo. Então, tudo que a gente vive, as experiências que a gente tem na nossa infância, que é onde a gente constrói as nossas memórias, né? Até, gente, estava assistindo aquele filme Divertidamente 2, que filme legal, né? Traz muito sobre isso. Então, todas aquelas nossas memórias do que a gente viveu ali quando criança, de situações dentro da nossa casa, a gente carrega. Então, às vezes, cria um bloqueio na gente e às vezes a gente afasta o dinheiro da gente por conta de algum trauma que a gente viveu, né? E a gente cresce nisso, né? Ai, você não pode falar para o amiguinho que você vai viajar porque ele vai achar que você quer se mostrar, vai achar que você está se Dinheiro é aparecendo, tudo. que dinheiro é sujo, vai achar que seu pai e sua mãe tá roubando, por isso que tá com dinheiro. Então a gente cresce numa situação dessas que a gente começa a achar que isso é o certo, né? Achar que essa mentalidade é verdade, e na verdade não é uma verdade, né? Então a gente tem que quebrar isso. E é o que eu sempre falo. A gente tem que, ao invés de falar assim, eu não consigo comprar tal coisa, a gente tem que inverter. Como que eu consigo comprar essa coisa que eu quero? Sabe? Então aí, desmistificando isso que foi criado na nossa cabeça, e a gente sabe muito bem disso, né? Que a gente tem algumas questões. Outra coisa super importante é a gente tem que usar o dinheiro como nosso aliado e não como nosso dono. Que às vezes a gente, quando que o dinheiro é nosso dono? Quando a gente está endividado. Quando a gente fica ali só usando o cheque especial, só usando empréstimo, só pagando o mínimo do cartão, quem está mandando a gente? O dinheiro. O dinheiro está mandando na gente. E isso é uma questão que vem de algo que a gente vivenciou. A gente acha que a gente não pode ter dinheiro, que a gente só vai ter dinheiro se tiver um boleto para pagar, se tiver uma dívida para pagar, entende? Então tem que ir desmistificando isso. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente tem que desmistificar, voltar nessa raiz, por que eu tenho esse comportamento? O que eu vivenciei? E aí, né, desmistificar isso e começar a falar de forma diferente para você conseguir ter pensamentos diferentes e ações e assim sucessivamente. E aí você trata essas questões no seu trabalho, certo? Sim, é o que eu falo, né, Gi? Tudo no limite. Eu não sou psicóloga, eu até brinco assim, não sou psicóloga, eu não tenho esse entendimento todo, não tenho. Mas claro que assim, a gente vai conversando, a gente vai descobrindo, mas é super importante as pessoas tomarem essa consciência de que essa questão do comportamento influencia demais. Se ela não tiver essa visão de que o comportamento pode impactar e que ela está, de fato, com vontade e deseja essa mudança, não adianta. Então, assim, eu trato dentro dos limites que eu posso, né? E, assim, do meu conhecimento, mas às vezes é caso até de ter terapia. Um encaminhamento, Exato, sim, é, exato, exato. É muito comportamento sim, e menos técnica, sabe? é. É porque, assim, no frigir, todos somos seres de comportamentos, né? Então, a gente expressa tudo o que a gente tem dentro da gente, tudo que a gente viveu, elaborado ou não, por meio do nosso comportamento, né? E imagino que ter uma finança pessoal estruturada, aí às vezes
Tem um bebezinho aqui. Ter uma finança pessoal estruturada é um comportamento, né? Porque como você falou lá no começo, é uma tomada de decisão. Sendo uma tomada de decisão, eu posso decidir fazer ou não. E aí tem muito a ver com tudo que eu tô vivendo dentro de mim, né? Então, a palavra tá falando, a maioria das crenças acaba deixando a gente vibrar na escassez. Aí seria uma outra live de 5 horas só para falar isso. É verdade, é verdade. Ô, Paulo, e qual que é a mensagem que você quer deixar para a gente aqui? Porque realmente esse assunto aqui é importante para todo mundo. Mas que mensagem, assim, você daria para, não só para quem está começando, mas de uma forma geral, assim, sobre finanças pessoais? Olha, a mensagem que eu deixo para todas as pessoas que estão aqui, invista em você. Invista no autoconhecimento, vá conhecer você, né? Conheça mais sobre finanças, conheça sobre autoconhecimento, sobre as suas crenças, como você pode cuidar do seu interior. E aí, com isso, quando você cuida de você, você vai ser uma pessoa melhor dentro do seu lar, você vai conseguir edificar o seu lar, né? A gente como mãe, a gente como esposa, a gente como mulher que cuida, né? São tantos os afazeres. Eu brinco que hoje eu estava lá com 10 mil coisas para fazer, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem um papel muito importante dentro do nosso lar, né? Nós mulheres. Então, nós temos que ter esse autoconhecimento, aquilo que a gente não conhece, que a gente não domina, focar naquilo, porque aquilo lá a gente vai conseguir trazer de energia para dentro da nossa casa e a gente vai conseguir dar instrução melhor para os nossos filhos, a gente vai conseguir realmente edificar, sabe? Então, eu acho que quando a gente está bem no nosso CPF, todo o restante que a gente precisa que vá bem, ele vai. Então, cuidar de nós é a principal mensagem que eu deixo aqui. Quando a gente não tá bem, o restante não vai bem. Eu brinco que na segunda-feira, de um parênteses aqui, eu tava descabelando, né? Com várias coisas, fazendo várias coisas. E aí, sabe aquele dia que você tá assim, virada mesmo, assim? Sabe quando tudo tá assim, né? Você começa a fazer uma coisa, para, vai fazer outra, não sei o quê. Aí meu marido falou assim: Nossa, Paula, ai, hoje o dia tá complicado aqui, né? Quando você tá desse jeito, parece que tudo não anda. E é verdade, né? Então, quando a gente não tá bem, tudo fica bagunçado. Então, que possamos cuidar de nós, que possamos ter um olhar para nós, aonde a gente precisa, naquele cantinho que a gente precisa olhar. As suas finanças vão bem quando você tomar essa decisão, quando você quiser adquirir esse conhecimento, que com certeza não tem dificuldade nenhuma. É realmente decisão. Como fazer academia, como falar uma nova língua, como ter um novo aprendizado. Finanças é da mesma forma. Então a mensagem que eu deixo é: olhe para dentro, que o restante vai funcionar super bem. Ai, tipo, é um tema assim, né? Daria pra gente falar muito, porque quem não gosta de ganhar dinheiro, né? Cá entre nós. Quem não gosta de usufruir com o benefício de ter dinheiro e tal, é realmente maravilhoso, assim. E eu acho que é muito sobre esse lugar mesmo, assim, do como a gente enxerga também o dinheiro, né? A relação que a gente estabelece, que memórias afetivas você tem do dinheiro, a forma como você ouvia as pessoas falar sobre o dinheiro, a forma como você fala sobre o dinheiro, né? A forma como você olha para quem tem uma vida que é mais abundante financeiramente do que você, né? Então, às vezes a gente olha a pessoa, ai, mas para que ter esse carro? Mas para que ter essa casa? Mas, gente, a pessoa tem o dinheiro, deixa ela ser feliz, deixa ela comprar o que ela quer, sabe assim? É É isso. como se fosse acabar, né? Tipo assim, ela tá gastando, não tá gastando. Eu acho que tem um recurso. É claro que a gente vive num país, né, Paula, que tem uma diferença social pavorosa, mas a gente sabe que é possível mudar esse quadro, assim, é o que você falou, né? Se a gente começar pela gente, se cada um fizer um pouco, a gente vai conseguindo ser boas referências para os nossos filhos, que podem ser boas referências para os coleguinhas, né? Às vezes a gente não tem uma boa referência em casa, mas tem um pai, assim, um colega, né, que vem e fala e te traz outra visão. Eu acho que é até uma relação boa mesmo com o dinheiro, né? Que não tem sujeira nenhuma no dinheiro, né? Muito pelo contrário. Usar ele como aliado, Gi. A gente tem que Sim, trazer o dinheiro para ser nosso aliado e não nosso inimigo. Quando a gente enxerga isso, a gente está fazendo um bem enorme para os que estão junto com a gente, né? A sim. plantar semente. Então a gente pode levar essa semente para outros lugares, começando pelos nossos filhos. A gente quer que eles sejam adultos,
saudáveis financeiramente, a gente precisa ter esse exemplo dentro de casa, passar isso para eles, e aí isso vai se multiplicar. Então, acho que é bom. Dinheiro é importante, ele não traz felicidade, igual eu falei. Ai, Maria Paula, dinheiro traz felicidade? Não, ele não traz, ele traz possibilidades. Agora, tudo que você quer realizar precisa de dinheiro muitas das vezes, né? Sim. Então ele não pode, não adianta também você ter um monte de dinheiro e não saber desfrutar. Tem felicidade? Não, não tem felicidade nesse processo. Então ele traz possibilidade, a gente precisa dele. Então a gente tem que usar ele como nosso aliado para que a gente consiga realizar os desejos do nosso coração e estar em paz, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se Tá deixar bom. só Paula, olhando muito aqui. obrigada por você ter aceitado. Foi ótimo, assim, tenho certeza que é um tema, de novo, assim, que mesmo quem já está muito habituado, é um tema que é sempre bom a gente falar um pouco, né? Porque também muitas vezes é um tema que é tabu, né? Então, assim, não posso falar isso, não posso falar aquilo. Mas também, quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza o como a gente pode cuidar do dinheiro, como a gente, de novo, pode ser bons exemplos. Tem gente que entende muito de dinheiro, tem gente que não entende nada de dinheiro. Então, assim, quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza tudo isso e multiplica, como você falou, um assunto que é tão importante. Muito obrigada. Eu que Obrigada a agradeço. vocês por estarem aqui também, né? Eu que agradeço, Gi. Obrigada pelo convite. Adoro falar. Quando quiser, a gente marca de novo. Vamos desmistificar isso, né? Que dinheiro não pode ser falado, nada. Não, a gente tem que falar. Todo mundo merece viver em abundância, né? A gente não tem que viver ali no aperto, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser felizes, né? Assim, vamos desfrutar. Vamos Exatamente. desfrutar. Então, obrigada, Gi, pelo convite. Obrigada às Um meninas que beijo participaram. Fiquem com Deus. Um beijo grande para vocês, para viu? vocês também, para vocês também. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.